Quem que mais te enche de orgulho, a Luiz Barsi ou a Unipar? Os dois. E qual que dessas duas opções aí te daria mais desgosto? Luiz Barsi fazendo day trade ou casando com alguém que o senhor não gosta? Eu acho que day trade ela não vai fazer nunca. Porque ela comprou a ideia de que você tem que investir na geração de riqueza e é isso que ela desenvolve, não é? Tá certo? Agora, casar é ela que tem que decidir, não sou eu. O meu maior, que não foi um erro, foi eu não ter começado 20 anos antes de quando eu comecei, tá certo? Mas um belo dia eu comecei e depois de processar uma análise criteriosa na nossa estrutura previdenciária, eu acabei tomando a decisão de tentar formatar uma carteira que pudesse me proporcionar uma renda mensal, pelo menos uma renda mensal que me proporcionasse a possibilidade de viver condignamente. Já que desde a década de 70, o início da década de 70, eu tinha a absoluta segurança que o cidadão que se aposentasse, ele não teria uma vida próspera em termos de remuneração. Na época do PT, eu e muita gente também passou a observar esta realidade. Quem era o controlador da Petrobras? Tesouro Nacional. Mas quem era o dono? Era o PT. Então existe uma diferença entre controlador e dono efetivo, né? Por quê? Porque o PT fazia o que queria com a Petrobras. Muito embora ele não fosse o controlador, mas ele era o dono efetivo. Então teme-se que isso venha a ocorrer novamente. Eu temo isso. Ora, aqueles que não temem, compre Petrobras. Você vai comprar um Porsche, por exemplo, você vai pagar 500 mil reais. Eu tenho um Passat, uma variante Passat, 2010, custa 40 mil reais. A minha filosofia é a seguinte: eu consegui vencer porque eu não sou um patrocinador da Porsche, tá certo? Não sou um patrocinador. Eu prefiro que o dinheiro que eu vou colocar na Porsche fique comigo. Simplesmente isso. Eu acho que o cidadão, ele não consegue administrar os seus egos. Então eu comecei tentando e consegui administrar os meus egos. Até o momento que eu passei a controlar os meus egos, não é isso? Eu vou nos melhores restaurantes, tá entendendo? Olha, eu concordo com determinadas posturas e eu tenho procurado assimilar a minha participação dentro de um clima assim bastante tradicional e bastante conservador. Eu possuo ações de empresas que eu tenho já há 30 anos. E nesses 30 anos, que a empresa continua pagando dividendos, como a minha carteira é uma carteira de renda mensal, e eu espero sempre que essa empresa deflagre dividendos, é isso? Então eu mantenho, esteja ela no preço que estiver, que eu não comprei a ação para que ela se valorizasse. Eu comprei a ação para ter o quê? Para ter uma renda mensal. Se a empresa ela mantém esta dinâmica de produzir resultados satisfatórios, é claro que o yield ele acaba ficando menor em função do preço atual. Mas ocorre que eu não comprei no preço atual, eu comprei em preços antigos. Então o meu yield sempre será um yield satisfatório. Bom, então, você comprava por 50 centavos, você ganha 10% em cima de 50, se você tiver duas ações, são 20%. É o mesmo pensamento. E aí fui comprando, continuei comprando, fui comprando e o efeito multiplicador foi uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam, né? Mas o efeito multiplicador foi extraordinário, foi imprevisível até, tá? Então eu fui, claro, a partir disso, eu fui administrando a minha carteira de forma tal que eu tirasse o melhor e maior benefício na questão dos dividendos. Por exemplo, teve papéis que foram comprados, né, empresas que foram compradas, por exemplo, o Banco Noroeste, ele foi comprado. Quando foi comprado, eu já tinha uma quantidade razoável de ações, então eu recebi um valor grande. Então fui comprando outras ações e assim sucessivamente. Taxar dividendos é miopia tributária. Por quê? Na época em que o dividendo era taxado, a maioria dos empresários pagavam um dividendo pequeno, davam proventos através de outros mecanismos. Então, o governo nunca arrecadou aquilo que ele estima ser
uma fonte de arrecadação. Porque tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Eu já fiz experiência em tudo. Eu já comprei fundo imobiliário, comprei LCA, comprei previdência privada. Nenhum deles te gera resultado. Nenhum deles. Essa é a realidade. Eu falo isso de boca cheia. Não colocou em poupança, né, Barsi? Não colocou em poupança ainda, né? Mas aí que tá. Mas a poupança é pior ainda, né? Porque a poupança você coloca a mão no dinheiro, o dinheiro na mão do governo, que é um desastre, né? A realidade é essa. Quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte: você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria. Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido. Então, na verdade, o que eu faço é isso. E eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características: que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define o que você vai fazer, e na minha opinião todos deveriam definir isso, né? Que não adianta você comprar ações de uma construtora que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica. É por isso que eu não tenho milhões de ações, eu tenho uma quantidade reduzida de ações. A alocação de ações, ela acaba se convertendo num estelionato. Por quê? Porque se você aluga uma casa, você não pode vender. Porque se você vender, você está praticando um estelionato. Se você aluga um veículo, você também não pode vender, senão você estará praticando um estelionato. Da mesma maneira que se você alugar um equipamento industrial ou um equipamento agrícola, você também não pode vender. Se você vender, você está praticando um estelionato. Então, por que você pode vender uma ação? Então eu fui comprando ações, e na razão direta que as ações deixavam de ter a sua função de ter um dividendo mais inteligente, ou um dividendo que pudesse me proporcionar uma renda mensal confortável, né? Eu fui trocando. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi comprar ações de uma empresa chamada Centrais Elétricas de São Paulo. Ela se chamava Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí quando ela mudou para a Companhia Energética de São Paulo, que o Paulo Maluf criou a Paulo e Petro, e foi obrigado a mudar o nome da CESP, porque a CESP era só energia proveniente de hidroenergia, né? E aí ele ia explorar outra operação, que seria a exploração de petróleo, né? Aí foi quando a CESP deu um pulo, que eu imaginei que aquilo lá era uma fantasia. Aí eu peguei e troquei as ações da CESP por outra. Na época eu troquei por ações de um banco de investimentos chamado BRI, Banco Real de Investimentos, que era o que sucedia a CESP em termos de dividendos.